Vamos lá para a seguinte definição. Dada duas funções f e g, dadas duas funções f e g, a função composta de g, função composta de g com f, de g com f, denotada por G0f, é definida por G0f de x vai ser igual a 1g de f de x. Então, a função f de x é o domínio da função g de x. Logo, o domínio, né, de G0f de x é o conjunto, deixa eu deixar aqui mais simplificado. G0f é o conjunto de todos os pontos x no domínio de f, né? Então, o domínio é o x em f de x, né? Ou seja, é o f de x. Tais que f de x está no domínio de x. Então, tal que o f de x seja o domínio dessa função composta, tá? Simbolicamente, a gente pode representar esse domínio da seguinte forma. O domínio de G0f vai ser igual a todo x pertencente ao domínio de f, ó, ao domínio de f, tal que, isso aqui não é barra de divisão, é tal que f de x pertence ao domínio também de g, ok? Assim como o f de x pertence ao domínio de g e x pertence ao domínio de f. Então, x, aqui, ó, o x, ele tem que pertencer ao domínio de f. F de x, então, pertence ao domínio de g. Logo, o x também pertence ao domínio de g, tá? Então, vamos lá. Na forma de diagrama, a gente pode representar isso da seguinte forma. Vamos lá fazer o diagrama. Essa função composta. Então, aqui pronto. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho f de x, né? E aqui eu tenho g de f de x, ó. Então, aqui o meu domínio é x, aqui a minha imagem é f de x. Nessa outra composição, f de x é o domínio e a imagem é g de x. Então, eu vou ter as seguintes composições, né? Então, x em f de x, né? E de f de x em g de x, ok? Em g de f de x. Logo, se f de x é o domínio de f de x, x também faz composição com g de f de x e é o domínio de f de x, tá? Então, aqui eu tenho a função f, né? A composição da função f, aqui da função g e aqui da função G0f, ok? Na forma de diagrama. Então, vamos para exemplos. Então, nosso primeiro exemplo aí, sejam f de x igual a raiz de x e g de x igual a x menos 1. Encontre G0f, né? Alguns autores chamam GOF, eu não acho legal essa G0f. Tá dizendo que a inicial é o G e a final
é f, tá? G em f. Então, essa função vai ser G0f de x, né? Vai ser igual ao G de f de x. Quem é o G? É x menos 1, né? Só que o x aqui vai ser substituído por quem? O x é substituído pelo f de x, né? Então, vai ficar x menos 1, é quem seria a função g, né? Deixa eu colocar aqui, apagar bem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a função g de x é igual a x menos 1. Só que agora eu não quero a função de x, eu quero a função g de f de x. Então, o x agora vai ser nosso f de x. Então, isso aqui vai ser substituído pela função f de x. E quem é f de x? Raiz de x. Então, vai ficar nossa função g de f de x, raiz de x, menos 1. Logo, a função g0f de x vai ser igual a raiz de x menos 1, a função composta de g de f de x, ok? Então, essa foi o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: seja f de x igual a 2x menos 3 e g de x igual a raiz de x. Encontre a G0f, a composta de G em F, B, a composta de F em G, ó, F0G, C, a composta F0F, a composta de F em F, e D, a composta G0G, que é a composta de G em G. Então, vamos lá para o item A. Então, para o item A, é a composta de G em F, né? A composta de G em F é G de F de x. Quem é o G de x? O G de x é igual a raiz de x. Logo, o G, quando x é f de x, vai ser raiz de 2x menos 3, tá? Logo, G0f de x vai ser igual a raiz de 2x menos 3, ok? Então, esse foi o nosso item A. Vamos para o item B. O item B, tá aqui, ó, é a composta de f em g. Então, a composta de f em g de x vai ser f de g de x. Quem é f de x? F de x, aqui, ó, é 2x menos 3. Então, f de x é igual a 2x menos 3. Vou substituir agora o x pelo g de x para encontrar f de g de x. E aí, no lugar do x, nós vamos agora substituir por g de x, que é raiz de x, tá? Então, aqui, 2 vezes raiz de x menos 3. Assim, a composta aqui vai ser 2 raiz de x menos 3, ok? O item C. O item C, ele quer a composta de f em f de x, ó. Essa daqui. Essa composta de f em f de x, f0f, é f de x, ok? Então, quem é f de x? F de x é 2x menos 3. Agora, eu vou fazer f, o x vai ser f de x, f de x. Então, 2 vezes o f de x menos 3, né? Então, f de x, quem é o f de x? 2x menos 3 menos 3. Isso aqui vai ficar 4x menos 6, com menos 3 vai dar menos 9, né? Então, 4x menos 9. E a resposta fica bem aqui. 4x
menos 9, ok? E o item D, né? Vamos lá. O item D, ele que é composta de G em G de X. Significa que é G de X, ok? G de X. Então, quem é G de X? G de X é igual a raiz de X, né? Raiz de X. Agora, eu quero G de X. Então, meu X vai ser substituído por G de X. Então, raiz de G de X. Quem é G de X? G de X vai ser igual a raiz de X, né? Aqui é mesmo que eu ter X elevado a meio, que vai dar X elevado a 1/4, tá? Ou seja, G de X é igual a raiz quarta de X, ok? E aqui vai ficar a raiz quarta de X. Bom, então, esse foi os exemplos, esse é o item D, né? O item D, o item C, o item B e o item A, ok? Então, tá aqui o exemplo 1 para vocês. Agora, a gente vai para o exemplo 2. Deixa eu pegar aqui agora o exemplo 2. O exemplo 2 é uma equação, um exemplo aplicado, tá? Então, tem um certo texto que toda vez eu esqueço de fazer o print para trazer para cá e não ter que escrever, mas vamos lá, é o jeito de escrever. Então, vamos lá. Os ambientalistas estimam que em uma certa cidade deixa eu apagar aqui. Uma certa cidade, a concentração média diária de monóxido de carbono, que eu vou colocar CO, tá? No ar, será dada pela seguinte função, C de P, tá? Deixa eu apagar aqui, C de P, a concentração aí de monóxido de carbono. Igual a 0,5P mais 1, ok? Partes por milhão a concentração, tá? Partes por milhão, ppm. Então, a unidade dessa função C de P é parte por milhão. Quando a cidade tiver uma população de P 1000 habitantes. Então, esse P significa 1000 habitantes, tá? P 1000 habitantes. Um estudo demográfico indica que a população da cidade dentro de T anos, ou seja, ao longo de período de T anos, será, aí ele dá a função P de T, que é da população em 1000, né? 1000 habitantes. 10 mais 0,1 T quadrado, 1000 habitantes. Ok? Então, a função P, né,
de habitantes é dada por essa expressão aí, P de T, em função do tempo. Determine a concentração, aí vamos lá, determine. Item A. A concentração média de monóxido de carbono. Concentração média de monóxido de carbono no ar em função do tempo. Em função do tempo. Ok? A concentração de monóxido de carbono, né? Em função do tempo, item A, o item B. Quanto tempo a concentração de monóxido de carbono atingirá o valor de 6,8 ppm, ok? Quanto tempo? Então, aqui, nesse exemplo, tá aqui, ó, vamos lá. Ele diz o seguinte: os ambientalistas estimam que uma certa cidade, a concentração média de monóxido de carbono no ar é dada por essa função, ó, a função monóxido de carbono em função de P, 0,5P mais 1. E essa unidade é partes por milhão. Quando a cidade tiver uma população de P 1000 habitantes, então esse Pzinho aqui equivale a P 1000 habitantes. Um estudo demográfico, ou seja, esse aqui foi o estudo dos ambientalistas. Já o estudo demográfico, né, que é dado lá pelo IBGE, indica que a população da cidade dentro de T anos será essa daqui, ó. Então, essa daqui é a função de P em função do tempo, né? E também em 1000 habitantes. Então, é o P daqui, ó. Então, é esse P aqui, agora descrito bem aqui. Determine, item A. Vou fazer aqui de azulzinho. Item A. A concentração média de monóxido de carbono no ar em função do tempo. Então, ele me deu a concentração, né, em função da população. Ele pede a concentração de monóxido de carbono em função do tempo. Para me ter a concentração do monóxido de carbono em função do tempo, eu vou ter que fazer uma composição. Porque eu tenho aqui, ó, o meu tempo, aqui eu tenho a população e aqui eu tenho a concentração, né? Então, eu tenho isso aqui, ó, um diagrama aqui, a seguinte composição, deixa eu fazer aqui, ó. A seguinte composição. Deixa eu ver aqui, rosinha. Então, eu vou ter aqui o T, o P e o C, né? Ficou bem aqui, e o C, ok? O C, ele é C de P, né? Porque eu vou ter essa aqui, ó. Então, aqui é um C de P. Eu vou ter essa associação aqui. Deixa eu só apagar bem aqui, que isso aqui ficou tortinho. Vou fazer de outra cor. Tá aqui, ó. Essa associação aqui. Só que o P, ele é de T. O P é de T, ok? Porque eu tenho aqui a seguinte associação de T em P, onde o domínio de P de T é T. Aqui o domínio de C de P é P de T, né? Logo, ele quer a seguinte combinação, ó. T em C de P, né? Que aí o P em C, o T em C de P vai me resultar, tá? Na seguinte combinação, C0P, que é uma função de T, ok?
ela vai me resultar numa função de t. Então, essa combinação aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, resolvendo esse item A, eu vou precisar, então, continua aqui no item A, o C, né, de T, que é o que ele pede. Para me ter o C de T, eu vou ter que fazer a combinação C0, P de T, ok? Que é C de P de T, ok? Então, aqui, o que ele quer, o C de T vai ser igual ao C de P de T, ok? Então, vamos lá. Então, o C de T... Desculpa. Então, primeiro, começando com a definição de C de P. O que é o C de P? C de P, ele vai ser 0,5, né? P mais 1. Só que eu não quero C de P, eu quero C de P de T. Então, C de P de T, agora vai ficar. O P eu vou substituir bem aqui, ó, pela função P de T. Quem é a função P de T? É 10, né? Mais 0,1 T quadrado. Então, aqui vai ficar 0,5 vezes P de T mais 1. Então, C de P de T vai ser igual a 0,5 vezes 10 mais 0,1 T quadrado mais 1. C de P de T vai ser igual. Faça aqui as multiplicações. 0,5 vezes 10 dá 5, mais 0,5 vezes 0,1 vai me dar 0,05 T quadrado mais 1. Aí, C de P de T vai ser 5 mais 1, 6. 6 mais 0,05 T quadrado. Então, o item A, ele é essa resposta aqui, tá? Que ele quer o C de P de T, tá? Porque isso aqui é o C de T. Ainda posso finalizar aqui. C de T vai ser igual a 6 mais 0,05 T quadrado. Esse foi o item A, tá? O item B. O item B diz o seguinte: quanto tempo a concentração de CO atingirá o valor de 6,8 ppm? Então, no item B, ele quer o tempo, né, que é desconhecido, para que a concentração seja igual a 6,8 ppm. Então, aqui eu preciso da função C de T, né, para encontrar esse tempo, que é 6 mais 0,05 T quadrado. Então, ele quer o tempo, né, então ele quer C, esse tempo desconhecido, que é 6,05 T quadrado, que vai ser igual a 6,8. Então, o C para que me dê o tempo nessa concentração. Então, é só resolver. Então, vai ficar 6 mais 0,05 T quadrado igual a 6,8. Aí, vai ficar 0,05 T quadrado. 6,8 menos 6 vai dar 0,08, né? 0,8, fazer aqui. E T quadrado vai ser 0,8 dividido por 0,05. Então, T quadrado, a gente pode usar aqui a calculadora, 0,8 dividido por 0,05 e dá 16. T quadrado igual a 16. Aí, aqui eu faço, T vai ser igual a mais ou menos, né, raiz de 16, que é 4. Então, T igual a mais ou menos 4. Só que a nossa raiz, nosso resultado vai ser 4, porque tempo negativo não tem interpretação física, né? Então, a nossa solução é T, que tá em... Ele deu a unidade do tempo na anos, tá? Ele disse que o tempo tá em anos lá no problema. Então, 4 anos aqui, tá bom? Então, 4
anos, ok? Então, esse foi o item B do exemplo 2. Então, essa foi a nossa definição de hoje, tá? Nesse vídeo, para composição de função, né? Então, a gente pode ter essas possibilidades aqui de composição de função, como foram vistas aqui no exemplo 1, tá? Então, todas as possibilidades aqui de composição de função, no caso, essa e essa, dada duas funções, tá? Sejam duas funções.